Você sabe qual é a diferença entre atender o seu cliente pelo CRM como pelo seu WhatsApp, pela sua pipeline, pelo seu chat? Se você não sabe ou ainda tem dúvidas, hoje a gente vai esclarecer isso para você aprender de uma vez por todas. Primeiro, a gente precisa entender alguns conceitos básicos. Para que serve a pipeline? A pipeline é para você organizar os seus leads, certo? Para você saber em cada etapa está. O lead vai entrar no contato inicial, aqui usando o exemplo da minha pipeline, do meu funil, e ele vai ser movido manualmente ou automaticamente entre as etapas de acordo com o processo. Então, o funil, né, a sua pipeline, é o seu processo comercial, as suas etapas. Imagine que você tem lá um Excel e cada Excel tem ali a sua coluna, né, a sua organização. Você sabe quantos leads estão em processo de tomada de decisão? Você sabe quantos leads estão em andamento? Muitas vezes a gente tem um processo comercial desorganizado, a gente não sabe por que a gente perdeu venda, ou por que tem lead com falta de atendimento, ou lead muitas vezes que não responde, a gente não consegue entrar mais em contato, porque a gente não tem um funil organizado. Tá? Então aqui a pipeline ela serve para isso, para você organizar o seu funil, para você ter um processo comercial, para que você ou a sua equipe saibam definir para você em relatórios no final do dia como, quanto que está o seu processo. Então, quantos leads você perdeu e você precisa do processo de follow-up? Quantos leads estão em tomada de decisão? Quantos clientes não responderam uma automação ou não responderam o seu orçamento? Certo? E aqui dentro do card a gente tem valores importantes, como o valor de venda, para que a gente lá no painel tenha uma estatística de provisão de venda, para que você tenha relatório. Então, tudo isso na pipeline faz parte do seu processo comercial. Sem ele, você não tem um processo comercial, você não tem um funil de vendas, certo? Por esta razão que um CRM bem organizado, e no caso do como que eu utilizo e recomendo, né, para os meus clientes, ele é mais fácil de utilizar. Né? Eu já trabalhei com a Everyday Station, com a GHL, entre outros CRMs. Cada um tem a sua particularidade e vai servir melhor para cada processo. Né? Hoje eu estou fazendo para você aqui dentro do CRM Como, porque esse canal é voltado para isso. Então vamos lá. Você entendeu o que é funil, o que é a pipeline, certo? Então você sabe que se você clicar em cima do nome, você vai conversar com o lead, certo? Você vai enviar um áudio para o lead. Você vai ter o andamento do seu processo, do seu histórico com o lead aqui. Você sabe em qual funil de etapa ele está, se ele tem alguma tag de informação, o nome dele, o valor de venda, a fonte do lead, você tem o nome da empresa, o telefone, você tem informações do seu lead. Aqui na pipeline, você pode ter uma visão, vamos dizer assim, de organização. Então, a pipeline, ela existe para quê? Para você organizar o seu processo. Você pode atender o seu cliente por ela? Pode, ó. Vou fazer aqui de novo. Clicar em cima. Agora, por que então existe o chat? O chat, ele é para facilitar o seu dia a dia no seu atendimento. Então, ele vai aqui, vamos dizer assim, imitar a sua tela em relação ao WhatsApp, ó. Ele vai ir direto para o seu atendimento, para o seu histórico, tá vendo? Ele vai fazer esse processo caminho, vamos dizer assim, é diferente, mas no caso do propósito é o mesmo, tá certo? Tanto que aqui no seu chat, se você puxar esta aba aqui do lado, ó, você tem acesso às informações do lead. Então, pelo seu chat, você consegue alterar aqui a etapa, você consegue alterar o seu responsável de usuário, você consegue conversar com ele, enviar um e-mail, adicionar uma nota, uma tarefa, uma agenda, né? Um agendamento de reunião. Você consegue alterar informações dele aqui, direto. A diferença da pipeline vai ser o quê? Lá você arrasta o lead. Aqui
você edita direto no seu card. Então vamos lá, aqui no caso tá contato cliente 24 horas. Eu vou voltar ele para o funil de contato inicial. Venho aqui em leads, adivinha onde ele tá? Aqui, ó, tá vendo? A diferença do seu chat é o quê? A sua visão de organização. Aqui a sua prioridade, o seu foco é o atendimento do seu chat, ou seja, quem está aqui favoritado para o seu atendimento, quem está ainda conversa não lida, quem tem conversa lida, para você filtrar o que estão atribuídos a você, conversas em destaques, dias que estão abertos, aonde está essa etapa, que dia que esse lead entrou. Então, qual que é a diferença primordial? O seu chat é para você ter o foco no seu atendimento. E a sua pipeline é a sua parte de organização. Porque se você clicar em cima do nome, você vai ter sempre o mesmo processo, ó. O que vai mudar é a sua visualização da sua dashboard, né, da sua tela inicial. Mas o processo dos dois, eles são o quê? Um conversar, foco é conversar, você fazer o atendimento, e o outro é o foco de organizar. Não sei se assim ficou mais fácil para você entender. É assim que eu dou as minhas aulas de CRM, quando eu faço as implementações, né? Eu faço a implementação do sistema, todo o processo, e aí eu dou aulas. Então, é assim que eu ensino para a maioria das equipes e fica mais fácil de assimilar, tá bom? Então, vamos lá, repetindo. Leads, aqui as suas pipelines, é o seu processo de funil organizado. Clicou em cima, você tem acesso ao chat normalmente. No chat tem o quê? Todas as suas conversas e os seus leads em andamento, aqueles não lidos, lidos, você tem a sua visualização como se fosse um WhatsApp. Fora que aqui dentro você também tem as menções de chat de equipe e chat de suporte. Então, aqui dentro do chat você vai falar com o suporte interno da Como, você tem o relatório agendado que você deixou para receber, você tem outros usuários para conversar entre si. E olha que legal, você pode conversar com outro usuário, logado, obviamente, que ele vai receber a mensagem, ou você pode clicar aqui em cima do seu lead, vir aqui em bate-papo e escolher um outro usuário para você conversar. Então, o chat é focado para conversa, para o atendimento, e a pipeline é para organização. As duas precisam ser trabalhadas juntas, ok? Porque se a sua pipeline ela não é 100% automatizada, essa etapa, esse lead, ele precisa ser movido. E para quem é, no caso, o gestor da equipe ou você que precisa gerar relatórios, você precisa desse processo. Quantos estão aí no finalizar do dia? Porque vai influenciar no seu painel de vendas, tá certo? Aqui o painel de vendas, como que você vai ver o seu relatório, ele vai ser influenciado pelo seu painel. Então, tudo que tem no Leads, tem no Chats e influencia os resultados dentro do painel, certo? Ficou claro agora? Se ficar alguma dúvida, tem outras aulas também, compartilhando um pouquinho mais de conhecimento.